Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos chegando mais uma vez, desejosos de sermos bênção para a sua vida. Essa é a proposta do programa Palavra de Fé e eu tenho a expectativa de abençoar a sua casa através da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar dentro do tema Gentios transformados em povo de Deus. Nós vamos mostrar o que nós não tínhamos e o que nós temos. E eu aconselho a você a dar atenção a essa palavra. Fique conosco. Deus vai falar com você. Vamos ler Efésios, capítulo 2, verso 11 a seguir. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo, verso 12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Baseado nesses versículos, ou nesse texto, do capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 11, eu quero falar-lhes sobre gentios transformados em povo de Deus. Gentios transformados em povo de Deus. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a palavra de Deus, sabe que a palavra gentil, ela faz referência às pessoas que não são israelitas, né? E que não estavam dentro da promessa do povo hebreu na relação com Deus e em Deus com Israel. No estrito sentido da palavra, gentil quer dizer pessoas pagãs, pessoas idólatras, pessoas que não estavam entregues ou andando com o Senhor. Mas, biblicamente, o que a gente precisa entender é que Deus a priori fez um pacto com Abraão e de Abraão Deus fez uma nação, Israel. Então a história bíblica apresenta o povo de Israel como a semente, preste atenção a isso, abençoada, que multiplicada sobre a face da terra, representaria o reino de Deus. É da semente de Abraão que Deus suscitou um povo especial, exclusivo, e separado de todas as outras gentes, para ser o seu povo, para ser o seu representante entre as nações. É preciso lembrar que prevalece na história bíblica as promessas de Deus para Israel, mesmo ao longo do tempo eles tendo problema com o próprio Deus. Mas é preciso lembrar também, isso é que eu quero falar, que a revelação bíblica já predita desde o Antigo Testamento mostra que Deus tinha um outro propósito. E no seu eterno propósito, Deus queria criar um povo diferente, ou um novo povo, né, de todas as outras nações, e a este povo nós damos nome de igreja, a igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que quando eu uso essa expressão, gentios transformados em povo de Deus, eu preciso saber que eu estou querendo dizer que um povo que não tinha direito à promessa, passa a ter direito à promessa. E esse texto ele é por demais significativo,
porque ele vai dizer algumas coisas que vale a pena a gente esmiuçar, exaurir algumas verdades que estão nele. Vamos lá. Ele está lembrando, Paulo está lembrando, depois de falar que a salvação é pela graça, porque do capítulo 2, versículo 1 ao 10, ele vai mostrar que a salvação é pela graça, não é mérito humano. É dom de Deus, é graça de Deus. O versículo 10 diz, porque somos, verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí entra o verso 11, e aí ele vai começar fazendo uma lembrança. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam, ou se chamam circuncisão feita pela mão do homem. O que isso quer dizer? Uma das coisas que Deus exigiu para Abraão é que ele fizesse a circuncisão. Cirurgia que se fazia no prepúcio, não é, o órgão genital masculino, não é, e aquele pacto, aquela cirurgia era o sinal de que aquele povo era um povo circuncidado e, consequentemente, separado para servir a Deus com um objetivo específico. Então, a circuncisão é isso. Então, os judeus, inclusive, entenderam isso errado a ponto de achar que todas as demais pessoas que não circuncidavam, né, depois, quando chega a salvação pela graça, os judeus ainda querem obrigar as pessoas a fazer circuncisão. E Paulo é o homem que vai ensinar que a circuncisão hoje não é feita mais no prepúcio, não há necessidade como sinal de um povo separado, que a circuncisão agora é no coração. Ele ensina isso no Novo Testamento. Mas há algumas expressões que eu quero lembrar. A primeira delas, nós, todos que não somos judeus, éramos gentios. Isso significa que nós não tínhamos o direito. E Paulo está lembrando isso. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, em outra época, éreis gentios na carne, porque primeiro, não somos hebreus, e segundo, não tínhamos o sinal do pacto. Não tínhamos. E aí ele vai dizer o seguinte, nós andávamos sem conserto. Nós não fazíamos parte do conserto. Paulo começa lembrando do nosso passado, com as palavras, noutro tempo. E isso eu preciso entender para que eu possa valorizar o presente e projetar o futuro. Eu não posso me esquecer de onde eu estava e aonde eu estou. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos continuar com a mensagem que tem como tema Gentios transformados em povo de Deus. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. O tema é Gentios transformados em povo de Deus. E eu estava explicando, no primeiro bloco, de que nós estávamos fora do projeto. Antes, sem Cristo,
nós éramos gentios. E eu expliquei que o gentio é todos aqueles que não faziam parte do pacto, não era hebreu e também não tinham o sinal do pacto, que era a circuncisão. Mas o texto continua dizendo que nós, além de não ter o sinal de exclusividade, esse é o segundo observação que eu quero fazer. A primeira é de que nós andávamos sem conserto. Nós não tínhamos uma aliança. Mas também não tínhamos o sinal de exclusividade. A circuncisão física era também um sinal, uma marca que distinguia os judeus daqueles que eram chamados incircuncisão. Efésios 2:11. O apóstolo Paulo reforça o sentido da expressão, né? Gentios na carne, quando diz que eles são chamados incircuncisão. Os judeus empregavam o termo incircuncisão, não é? Em tom pejorativo, ou até mesmo depreciativo. Eles criam que os gentios, pelo fato de não serem judeus e nem ter feito a circuncisão, estavam fora das bênçãos, sem direito a nada diante de Deus. Não é? O extremismo dos judeus era tal que tratavam os gentios como cães. Mas Paulo, pela revelação divina, entende que a circuncisão feita na carne se torna vã para receber-se a graça de Deus dentro dessa nova dispensação, que é a dispensação da graça. E mostra-lhes que a verdadeira circuncisão não é feita por mãos humanas, mas pelo Espírito Santo no coração. Querem ver isso? Capítulo 2, versículo... Só para a gente contextualizar e afirmar o que eu estou dizendo, Paulo, no capítulo 2, versículo de número 28, ele diz o seguinte, 2 de Romanos, verso 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui que ele está dizendo que a dispensação da graça, esse novo modelo de vida, dispensa a circuncisão. Mas os judeus não entendiam assim. Tanto é que houve uma ocasião que Paulo precisou resistir, inclusive Pedro, porque havia o grupo da circuncisão e o da incircuncisão. Esses dois povos já estavam servindo a Deus, eles tinham aceitado a Jesus. Mas, de repente, Pedro ficava temeroso quando chegavam os judeus, né, e ele se relacionando com os que eram gentios, mas que agora era povo de Deus, e ele mudava o tratamento. E Paulo chama a atenção. Paulo resiste ele, a Bíblia diz que ele resiste literalmente, porque não era certo o que ele estava fazendo. Mas há uma outra coisa muito importante dentro dessa expressão, gentios transformados em povo de Deus, é que nós não podemos esquecer que no passado andávamos sem Cristo. Os gentios não tinham qualquer afinidade com o Messias dos judeus. Paulo sabia que os judeus cristãos ainda não tinham uma completa compreensão da nova posição e privilégios em Cristo, dos gentios salvos. Na cabeça do judeu, só eles tinham direito, mas graças a Deus, que na sua presciência, Deus já me incluía, Deus já te incluía, Deus nos incluiu, porque o projeto, o propósito de Deus era muito maior, era mais amplo, bem mais amplo, bem mais amplo. E aí, o que aconteceu? Cristo, uma vez aceito como Salvador e Senhor da nossa vida, quando eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, Ele torna-me participante, e eu passo a ter direito de todas as promessas que Deus fez para Israel. Né? E o elo de reconciliação entre Deus e todos os homens é justamente Cristo. Porque esse capítulo aqui, Paulo está explicando que Deus vai unir judeus a gentios. E dos dois povos, ele vai fazer um.
Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho tem poder de unir. O Evangelho tem poder de quebrar paradigmas. O Evangelho tem poder de tirar o muro que separa e fazer pontes, construir pontes para unir povos. Foi isso que Jesus fez. Se você ler os versículos posteriores, você verá o seguinte. Olha como é que está escrito. Aqui está dizendo no versículo 12, que naquele tempo estavam sem Cristo, primeiro ponto, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, porque só eles tinham direito. Terceiro ponto, estranhos ao concerto da promessa. Quarto ponto, não tendo esperança. Quinto ponto, e sem Deus no mundo. Tudo isso éramos antes, sem Cristo. Mas aí o versículo 13, aleluia, diz assim, ó, mas agora, em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede que estava no meio, a parede de separação que estava no meio. Jesus é o elo, Jesus é a ponte que liga, acima de tudo, o povo hebreu aos gentios agora transformados em povo de Deus de igual forma. Essa é uma das maiores revelações do Evangelho. O Evangelho muda a vida de uma pessoa e faz ele ter promessas como o povo de Israel teve. Eu tenho que fazer mais um intervalo comercial e na sequência eu vou concluir mostrando essa mensagem que tem como tema gentios transformados em povo de Deus. Eu quero fazer um convite ao amigo do programa Palavra de Fé. Eu quero te convidar para um culto da Igreja Assembleia de Deus. Toda quarta, toda sexta e aos domingos nós temos cultos nas nossas congregações. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. Na sede, na rua General Osório, no bairro Estação, número 555, nós estamos lá às terças, às quintas e aos domingos. Você será muito bem recebido em uma das nossas igrejas. Venha fazer-nos uma visita. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Eu estou falando dentro do capítulo 2 de Efésios, a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, a partir do verso 11, onde Paulo trata da unificação dos judeus com os gentios. Dois povos que agora são. O tema é gentios transformados em povo de Deus. E para encerrar essa fala dentro desse assunto, eu queria mostrar que o Evangelho tem esse poder. Eu acho maravilhoso o versículo de número 13. Ele está dizendo, mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Perceba essa expressão. Vós que estáveis longe, agora chegastes perto. É o paralelo entre a vida antiga, ou a velha, na vida que nós vivíamos, em função da nova. Antes sem Cristo, agora em Cristo. Longe e perto. Antes separados na carne, agora unidos no Espírito. Esse contraste foi possível, escute isso, graças à obra expiatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Pelo sangue de Cristo, as barreiras foram quebradas. O Espírito Santo está aqui usando Paulo para nos ensinar isso.
que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o derramar do sangue dele na cruz do Calvário, nos garantiu o privilégio, nós que estávamos longe, de chegar perto. Hoje eu estreitei a minha relação com o Pai. Hoje, através de Jesus, eu me relaciono com o Pai. Eu tenho o privilégio de chamá-lo Pai. E quem é que me deu esse privilégio? Jesus. O amado Jesus. O versículo diz, antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pelo que Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Dois povos se constituindo em um e derribando a parede da separação que estava no meio. O Evangelho nunca divide. O Evangelho une. Mas por que às vezes há divisão? Porque as pessoas não sabem interpretar a Bíblia. As pessoas deixam levar pelo o seu próprio egoísmo, porque o Evangelho é amor. E o amor cabe em qualquer lugar. O amor, ele cabe em qualquer local, em qualquer cultura. Versículo 15 diz, na sua carne, Jesus desfez a inimizade. Jesus desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Olha que coisa linda, meus irmãos. E aí você vê o versículo 16. E pela cruz, ele reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Glória a Jesus. E a partir daqui, eu vou ver o que é a unidade do corpo. Dois corpos fazendo um corpo só. Esse é o projeto do Evangelho. A proposta do Evangelho. Se você faz parte de um Evangelho sectário, você não está envolvido com o Evangelho de Cristo, porque Jesus une, Jesus não separa. O versículo diz que antes sem reconciliação, agora temos paz com Deus. Antes éramos dois povos, agora somos um povo só. Todas essas verdades estão aqui. E agora nós precisamos saber que todas as promessas que foram direcionadas a Abraão, como o pai da promessa ao povo hebreu, nós também recebemos. Gálatas, Paulo explica que se sois da fé, então sois filhos de Abraão e somos benditos com o pai Abraão. Isso quer dizer o seguinte, que todas as bênçãos que foram direcionadas a eles, israelitas, também é direcionada à igreja. Hoje nós somos a igreja de Jesus. O corpo chama-se igreja. A cabeça é Cristo. Você pode chamá-la de corpo de Cristo, edifício de Cristo, lavoura de Cristo, tudo linguagem figurada, não é? E nada melhor para ilustrar isso do que o corpo, composto de vários membros, cada um com a sua função, mas a boca não pode dizer, não preciso de você, ouvido. O ouvido não pode dizer isso para a boca. A mão não pode dizer, pé, eu não preciso de você. O pé não pode dizer, eu não preciso de você, mão. Porque, na verdade, é uma codependência de membros de um corpo, cuja cabeça é Cristo. Então, quem é que tem que comandar esse corpo? A cabeça. Você já ouviu um adágio que diz que quando a cabeça não funciona, todo o corpo padece? E é assim mesmo, é bem por aí. E se Jesus comanda a igreja, se Jesus comanda o corpo, essa igreja é abençoada, esse povo é abençoado, tanto de forma coletiva como de forma individual, os membros em particular. E nós precisamos entender isso, minha gente. E é essa a proposta do Evangelho. O versículo de número 18 diz assim, porque por ele, ambos, israelitas e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia! O mesmo Espírito é que vem abençoar tanto judeus como agora gentios transformados em povo de Deus. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Essa é a mensagem que eu tenho para você.
que nós sejamos família de Deus, que nós amemos as Escrituras, que nós valorizemos Jesus e andemos em função desse concerto, dessa nova aliança que foi estabelecida através do Calvário. Vamos orar, vamos falar com Ele. Pai querido, eu quero te agradecer, meu Deus, pelo grande presente que o Senhor me concedeu de conhecer Jesus. Porque foi através de Jesus que eu tive uma experiência contigo. E quero, Pai, pedir que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que estão em sintonias com o programa Palavra de Fé. Aqueles que já são servos, que eles continuem sendo abençoados. Aqueles que pararam para ouvir essa mensagem porque ela lhe agradou, eu quero que o Senhor se revele através de teu Filho Jesus a essa pessoa. Que ela possa também ter uma experiência contigo. Que ela que está longe, chegue perto. E ela que não tinha direitos, agora passa a ter. Que nós sejamos resultado da tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus eu quero pedir, abençoa o nosso povo, para a glória e louvor do teu próprio nome. Isso tudo no nome dele, é claro, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu sou muito feliz, porque eu era gentil e agora sou o povo de Deus. Faço parte da comunidade de Deus. E você de igual forma. Se você ainda não é, você pode ser. A Bíblia diz que é essa a proposta de Jesus. Você que estava longe, chegar perto e tornar-se participante. Vou me despedir do amado, da amada e desejá-los uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus possa estar sobre a sua vida. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.